Alongamento natural na fibra de vidro. Agora eu vou mostrar para vocês como realizar um alongamento com muita naturalidade usando o método extensor fibra de vidro, tá? Primeiro passo, já fiz aqui a preparação química. A preparação, gente, não muda de acordo com o método extensor não, tá? Independente do método, a preparação manual, a preparação mecânica e a preparação química sempre vai ser a mesma coisa, sempre vai seguir a mesma regra, ok? Então aqui a minha unha já está totalmente preparada, já está aqui no gel base. E eu vou fazer agora a preparação da fibra para a gente realizar o alongamento, ok? Essa aqui é a fibra de vidro a metro. Ela vem bem maior, né? Mas eu cortei um pedaço menor para demonstrar aqui para vocês. Vou precisar de um palito de laranjeiras, uma tesoura com corte bem afiado para não mastigar a fibra e uma superfície mais ou menos parecida com a capa de um caderno, de um livro, algo nesse sentido, tá? Porque a fibra, ela, em contato com o papel, ela não gruda, então você consegue abrir ela, você consegue deixá-la bem espalhadinha sem ela embolar. Se você for tentar fazer na madeira, em cima do vidro, em outra superfície, plástico, ela normalmente ela se embola toda, você não consegue abrir e deixar ela toda uniforme. Já no papel, ela não tem essa reação, ok? Então, ó, eu pego aqui o meu pedaço de fibra, faço um pré-alinhamento aqui com os dedos mesmo, tá vendo? Que eu deixei ela bem retinha. Vou segurar aqui entre os meus dois dedos, exatamente nesse nozinho aqui do dedo. Vou segurar com bastante força para minha fibra não sair do lugar. Ó, e seguro aqui embaixo com o meu dedo anelar e o meu dedão. Eu vou esticar ela, vou colocar a minha tesoura aqui, ó. Vou dobrar ela aqui dentro da minha tesoura. E quando ela estiver bem retinha, eu realizo um corte contínuo. Pronto. Por isso a minha tesoura tem que ser bem afiada. Ó, vou realizar outro corte aqui para vocês verem. Vou fazer um pouco mais rápido. Ó, alinho a minha fibra. Seguro, dobro, saio do lugar, volto, seguro, dobro dentro das duas partes da tesoura e corto, ó. Pronto, tem um tufo de fibra inteirinho. Esse aqui, como eu cortei devagar para demonstrar para vocês, ele se abriu. Então, eu vou pegar esse tufo de fibra, com o meu palito de laranjeiras, eu vou, ó, passando aqui, vou botar aqui em cima dessa parte preta, que fica melhor para vocês verem. Ó, vou fazendo exatamente esse movimento com o palito, viro, e vou fazendo como se fosse um rolo de pão. E vou deixando essa fibra bem aberta. Viro na diagonal. Viro na outra diagonal. Volto com ela em pezinha. Pra deixar esses filamentos bem juntinhos, tá? Então, ó, minha fibra tá bem abertinha. Eu vou pegar aqui a minha unha que já está preparada e vou aplicar o gel base. Antes de aplicar o gel base, eu preciso identificar onde fica o ponto zero da unha que eu vou aplicar, tá? Então, aqui, ó, já observei que o ponto zero dela esquerdo está aqui e o ponto zero dela direito está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a minha fibra 3 milímetros acima do meu ponto zero. Então, ó, o ponto zero dela direito tá aqui, o esquerdo tá aqui, os dois são simétricos, ou seja, eles estão alinhados entre si na mesma direção. Então, eu vou aplicar a minha fibra mais ou menos aqui nessa altura. Vou aplicar o meu gel base, ó, mais ou menos na altura que eu acabei de falar para vocês, 3 milímetros acima do ponto zero mais alto, tá? Ó,
E eu aplico a quantidade que eu consiga mergulhar essa fibra aqui. Então, ó, solto um pouquinho de gel base e pincelo. Tá vendo como que ficou uma quantidade um pouquinho maior? Então agora, ó, com a ajuda de uma pinça, eu venho, pego aqui a minha fibra e aplico. Aplico aqui do lado esquerdo em sentido ao lado direito. E solto a minha fibra. Observe que ela vai penetrando sozinha aqui na base que eu havia aplicado. Ó, não mexi em nada. E a fibra, ela está umedecendo sozinha. Então, eu só venho aqui com o meu palito e ajudo para ela terminar de ser absorvida aqui por esse gel base, ó. Ó. Verifico se os meus pontos zeros estão cobertos pela fibra, ó. Então, lado direito, ok. Lado esquerdo, ok. Eu preciso ter fibra dos dois lados, tá? A fibra aqui sobre a unha, na superfície, está totalmente umedecida. Então, a minha fibra está totalmente aplicada da forma correta aqui, ó. Tá vendo? Não deixei buraco nem nada, tá tudo certinho. Então, agora, com a ajuda da cabine portátil, eu venho e seco aqui essa fibra. É muito fácil trabalhar com a fibra. Os pontos que você precisa observar, basicamente, é não deixar faltar a fibra no ponto zero, abrir a fibra bem certinho para ficar bem fácil para você aplicar. Se você abre ela bem certinho, ela fica toda nivelada, você consegue aplicar, ela praticamente se aplica sozinha. Vocês viram que quando eu coloquei ela sobre o gel base, ela derreteu sozinha ali em cima, né? Então, tudo isso é um passo a passo. Então, se você faz cada etapa da forma correta, você consegue realizar o alongamento de uma maneira muito fácil. Então, ó, já sequei. E agora eu vou vir com um alicate de cutícula, ó, para poder cortar aqui mais ou menos no tamanho que eu quero. A gente vai fazer um formato quadrado. Eu removo aqui o excesso, ó. Então, a minha fibra já está toda certinha. E agora eu venho com mais um pouquinho de gel base e passo aqui por cima para selar a minha fibra. A minha fibra, ela precisa estar totalmente selada aqui no leito, tá? A borda livre a gente ainda não vai fazer. Ó, selei todo o meu leito. Ele tem que ficar todo transparente. A fibra não pode ficar nem um filamento seco, porque se você não umedecer 100% dessa fibra, onde ficar branquinho, onde ficar seco, pode ter trinca, tá? Por isso que acontece do alongamento na fibra trincar.